Fala galera, beleza? Pessoal, vou responder uma dúvida aqui de um aluno nosso que postou lá na comunidade o seguinte. Aqui eu tirei um print, tá? Só não coloquei o nome dele aqui por questões de privacidade, mas basicamente o que ele quer fazer é extrair os dados de uma validação de dados e colocar em uma outra célula. Por exemplo, eu tenho aqui uma validação de dados no Excel, nesta célula, tá? E eu quero extrair esses valores dessa lista e passar para cá, beleza? Então a gente vai aprender a fazer isso através do VBA. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que essa validação de dados que está aqui, ela pode aparecer aqui de duas formas. Ela pode estar vinculado a um intervalo de células ou ela pode estar colocado ali manualmente, beleza? Então para cada uma das formas tem um jeito de extrair. Nesse caso aqui, essa validação de dados, ela está atrelada a esse intervalo, tá? Então, clicando aqui nesta célula, clicando aqui em dados, validação de dados, aqui em lista eu tenho exatamente a fonte de dados, tá? Então, eu vou explicar para você como que você faz para extrair esses dados aqui através de uma fonte de dados, uma célula, e depois eu mostro da outra forma. É claro que é muito fácil, né? Se eu quero extrair os dados que são provenientes de um intervalo, eu poderia vir direto nesse intervalo e buscar daqui, mas nem sempre você vai ter acesso. Às vezes pode ser que isso aqui esteja oculto ou esteja em algum lugar que você não sabe onde está. Então, como que a gente faz isso? Eu vou criar uma função, uma macro, aqui dentro do VBA, chamado extrair 1. E aí eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de int string, tá? Aliás, antes de declarar essa variável, né, eu vou mostrar para você por quê disso, né? Qual que é a razão disso? Quando eu escrevo assim, debug.print, qualquer coisa que eu escrever aqui vai aparecer aqui na minha janela de verificação imediata. Isso a gente já conhece. Esta célula B3 é onde está a minha validação de dados. Então, se eu escrever assim, range B3 ponto validation, tá? Essa propriedade validation diz respeito justamente à validação de dados daquela célula B3. Ponto. Aí eu tenho diversas parâmetros aqui, propriedades que dizem respeito justamente a essa caixa aqui, dados, validação de dados. Então essas informações que tem aqui, por exemplo, mensagem de entrada, alerta de erro, tá? Isso aqui vem tudo relacionado a essas propriedades aqui, tá? Essa propriedade fórmula 1 é a que vai trazer justamente o texto que está contido aqui dentro, dessa caixa, tá? Fonte. Então aqui eu tenho um intervalo de células. Quando eu escrevo lá dentro do VBA isso daqui e executo, ele vai trazer para mim justamente igual planilha 2 A1 A3, tá? Que é onde está a fonte de dados disso daqui. Então, para eu obter esses dados, o que eu faço? Eu vou declarar uma variável chamada int string, tá? Ou intervalo, int string é o intervalo no formato de string. E esse int string vai me trazer exatamente isso daqui, tá? Que é justamente o intervalo de células em um formato string. Então, int string vai retornar para mim esse texto. Agora, eu vou declarar uma outra variável chamada int cell, do tipo range. E essa variável ela vai representar o intervalo de células, efetivamente o intervalo de células, tá? Que está representado nesse endereço aqui. Set, então, int cell é igual a range, aqui eu escrevo range, e aqui dentro eu vou colocar esse int string, essa variável int string, que contém justamente o intervalo de células em formato de texto, onde está essa validação de dados. Se eu pedir agora para o VBA escrever o seguinte,
debug.print int cell.address, que seria o endereço, tá? Desse intervalo de células. Ele vai trazer para mim A1 a 3, perfeito? Claro, por que ele não colocou o nome da planilha, né? Porque eu pedi apenas o endereço. Se eu colocar isso aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó, external como true, e executar, agora vai trazer o intervalo completo, tá? De onde está aquele endereço. Uma vez que eu tenho já o endereço de onde estão a fonte de dados, eu já consegui obter o endereço, eu posso listá-los aqui, tá? Então, eu vou declarar duas variáveis, uma variável de controle, a variável i, para controlar o for, e uma outra variável, vou chamar de total, que vai representar o total de células que eu tenho dentro desse intervalo aqui. Então, a variável total vai receber o valor int cell.cells.counts, ele vai contar quantas células. Como tem apenas uma única coluna, o número de células vai ser compatível com o número de elementos, o número de linhas. Então eu faço um for que vai começar aqui, ó, na linha 3, tá? Eu quero preencher aqui, ó, na linha 3. E vai até a linha 5, que é justamente 3 mais total. O total são 3 células, tá? Menos 1. Porque eu estou pegando 3 valores da lista. Eu estou, a partir da linha 3, que seria aqui, eu estou acrescentando mais 3 valores, que são os valores da lista. Como eu parti da linha 3, eu volto uma casa, tá? Por isso que ficou aqui, ó, total menos 1. Next. Ou eu poderia colocar direto aqui. Poderia colocar direto também aqui, de 3 até 5, tá? Do 3 ao 5. Ele vai preencher aqui igualmente. Eu coloco dessa forma aqui, total 3 mais total menos 1, quando eu não sei qual que é o total, é um número variável, aí eu ponho isso aqui. Então, int cell, aliás, int cell não, range, essa aqui, ó, cells, na verdade, melhor, linha I, coluna D, ponto value, vai receber o valor que está em int cell, que é minha variável, ponto cells, índice I, elemento I, ponto value, beleza? Executando agora essa função, ele vai listar para mim aqui, tá? Ele trouxe apenas o Chile. Por que trouxe apenas o Chile, né? Vamos executar isso aqui, F8, passo a passo. Então, começou, total vale 3, tá? Então, ele vai começar no 3 e vai até 3 mais 3 dá 6, menos 1 dá 5. Então, isso aqui tudo dá 5. Então, na linha 3, coluna D, ele vai colocar o valor que está lá em int cells, linha 3. Como ele começa no 3 aqui, por isso que o i vale 3, né? Por isso que deu errado. Então aqui eu posso colocar uma outra variável qualquer, por exemplo, din x as integer. E aí eu vou dizer que x vale 1. Aqui eu coloco x, e aqui eu apenas incremento x igual a x mais 1. Pronto, agora executando esse código ele vai trazer corretamente, tá? Maravilha. Agora digamos que meu intervalo de células ele não vem de a minha lista, ela não vem de um intervalo de células, ela vem de uma fonte colocada aqui manualmente. Então, se eu clicar, por exemplo, aqui em dados, validação de dados, e apenas escrever aqui, ó, Brasil, e aí eu separo por uma ponto e vírgula, Argentina e Chile, tá? Funciona igual. Mas como que eu faço para extrair agora esses dados daqui, sendo que eles não estão mais associados ao intervalo de células? Então tem uma outra forma de fazer isso. Vou criar uma outra macro aqui embaixo dessa.
extrair 2, tá? E aí, eu vou utilizar exatamente, ó, essa mesma sintaxe aqui, ó. Se eu escrever assim, ó, debug.print, e pegar esse valor aqui, ó, a célula range, a célula B8. Então, B8 ponto validation ponto fórmula 1. Executando isso aqui, ele vai trazer para mim exatamente o texto que está naquela caixa, tá? Que eu digitei lá. Agora, o que eu preciso fazer é pegar esse texto e separar, extrair cada elemento daqui, tá? Então, para isso, eu consigo utilizar uma função própria já dentro do VBA, que é a seguinte. Vou declarar uma variável chamada lista, do tipo string, tá? E essa lista vai receber nada mais, nada menos do que essa própria lista aqui. Então, vou escrever aqui, lista é igual a essa função aí, que vai trazer para mim a lista. E aí, eu vou criar uma outra variável chamada matriz, do tipo variant. E essa matriz vai armazenar esses 3 elementos, tá? Como que eu consigo fazer isso de forma bem rápida? Matriz é igual a, eu vou utilizar a função split. E essa função split, ela pega um texto e transforma em uma matriz. Ela transforma texto em matriz. A expressão aqui, a expression, as string, ou seja, é um valor que é uma string, eu vou colocar a minha variável lista, que representa esse texto aqui, tá? Vírgula, e aí esse delimiter, esse delimitador, é o que está delimitando um elemento do outro. Nesse caso, é o ponto e vírgula, tá? Então, ponto e vírgula é o que delimita um elemento do outro. Então, aqui eu coloco ponto e vírgula. Pronto, agora a minha matriz já virou um vetor que contém esses 3 elementos aqui. Se eu falar para o VBA exibir ali em debug.print o valor que está em matriz índice 1, ele vai trazer para mim Argentina, tá? Repare que Argentina, na verdade, é o do meio. Então, subentende-se que a contagem começa no 0, tá? Se eu pedir para o VBA trazer o índice 0 nessa matriz, ele vai trazer Brasil, beleza? Digamos que eu não sei quantos elementos tem na matriz. Eu utilizo a função ubound. A função ubound me diz qual que é o último índice da matriz. 2, tá? E a função lbound me diz qual que é o primeiro elemento da matriz, que é o elemento 0. Então, se começa no 2, se começa no 0 e termina no 2, quer dizer que tem 3 elementos, o 0, o 1 e o 2. Para eu fazer agora a extração, eu declaro uma variável de controle, tá? E uma variável que eu vou chamar de total, que é o número de elementos da matriz, as integer, tá? E aqui eu começo a fazer o for agora. Então, o meu for, ele vai começar no primeiro elemento da matriz, que seria o elemento lbound matriz. Isso aqui retorna 0, tá? Que é o primeiro elemento. Eu poderia colocar direto aqui no valor 0 também. E vamos até o último elemento da matriz, que é através da função ubound. Isso aqui vai retornar para nós o valor 2. Então, ele começa no 0 e vai terminar no 2, tá? Vou criar a variável total, nem precisou, né? Vou colocar a variável x, que vai representar, então, essas células aqui, tá? Então, x começa valendo 8, tá? Ó, x começa valendo 8 porque estou na linha 8. Então, x igual a 8. E agora eu escrevo lá, range, cells, linha, a linha é a linha x, tá? Que é a linha 8, e a coluna é a coluna D, tá? Ponto, value, igual a matriz. Qual o índice da matriz? O índice I, começa no 0 e termina no 2. E aí eu incremento uma unidade a variável x. Então, executar isso aqui agora, ele vai trazer aqui todas essas informações. Se eu vier para cá agora, dados, e acrescentar elementos aqui, ó, por exemplo, Paraguai, Uruguai, Colômbia, tá? Acrescentei novos elementos aqui.
eu não tenho que fazer nenhuma alteração mais no meu código, ele já está adaptado a essas mudanças, tá? Eu executo e ele traz novamente. Beleza? Então essa aqui é a dúvida do nosso aluno respondida. Espero que você tenha gostado.